Aqui, então, eu vou fazer uma breve apresentação para que, em seguida, a gente possa ter a apresentação desses GTs pelos seus proponentes, que são, portanto, facilitadores ou co-facilitadores desses grupos temáticos. Bom, então, os objetivos principais dos GTs, né, são que eles sejam um espaço que convidam a participação dos setores público, privado e terceiro setor a se engajarem na resolução de um problema relacionado às condições crônicas não transmissíveis. Né, como o próprio nome diz, eles são temáticos, então cada um deles aborda um tema mais específico dentro desse mundo que são as condições crônicas não transmissíveis. E, para isso, eles identificam o problema principal e planejam ações estratégicas para que se avance em políticas e programas visando prevenção e melhoria dos cuidados e dos indicadores das condições crônicas não transmissíveis e, obviamente, seus fatores de risco. Bom, essas foram as propostas que nós recebemos, então foi aberto um edital aí para que os diferentes grupos pudessem propor novos grupos temáticos, né? Então, na realidade, o Fórum já trabalha com grupos temáticos há muitos anos, com 8 grupos temáticos no total, que vem aí desenvolvendo essa estratégia, né, de trocar informações, de se alinhar, de formar parcerias e colaborações. E esses grupos, inclusive, têm publicado relatórios muito interessantes das suas atividades e do que eles identificam como prioritário, o que está tudo publicado em nosso site. E o que esses GTs identificam acaba sendo fundamental para a nossa construção da carta de prioridades que é elaborada no final de cada ano, né, para que a gente possa, então, encaminhar as principais lideranças de saúde do país e possamos trabalhar juntos, então, para melhorar no enfrentamento às condições crônicas não transmissíveis. E aí, então, temos nessa lista o que foi proposto agora. Então, abrimos esse edital, né, publicamos esse edital e abrimos, então, a ficha de inscrição de propostas de GTs para 2023 e as propostas foram essas as propostas selecionadas, né? A gente recebeu mais propostas, mas, obviamente, algumas se fundiram, né, ou algumas não tinham um alinhamento tão grande com o que estava se propondo, ou elas já estavam dentro de outras propostas, então essas foram as propostas selecionadas para apresentação hoje. Mas eu vou frisar ainda que essas propostas não necessariamente formarão os GTs definitivos desse ano, porque há algumas regras, né? A gente vai trazer aqui um resumo de regras gerais sobre cada um dos GTs. Então, cada GT deve ter no mínimo 4 e no máximo 12 participantes, portanto, se algum GT, né, depois da gente fazer a apresentação, abrir para que as instituições se candidatem a participar daquele GT, não atingir o número 4, então o GT não vai existir. E não é necessário, então, que ele já venha hoje na apresentação com 4, né, entre 4 e 12 participantes, mas, obviamente, é desejável que haja participantes de setores diferentes já até agora. E não será selecionado um GT com membros de um único setor, porque essa é a característica do fórum. Né? O nosso fórum é intersetorial, multissetorial, multi-stakeholder, portanto, tem que ter representantes dos setores público, privado, terceiro setor, multilateral, né, nos diferentes GTs. Claro que, eventualmente, em algum não vai ter multilateral, em outro não vai ter setor público, mas o quanto mais setores, melhor. A composição do GT, então, deve respeitar a política de conflitos de interesse do Fórum DCNTs, então, em seguida, a gente vai passar um QR Code, onde pode ser consultada essa política de conflitos de interesse, né, visto que cada um que se candidata para participar de um GT, na realidade, está representando uma instituição, então não existe a candidatura como pessoa física apenas, né, mas como um membro de uma instituição, então essa instituição de quem está se candidatando deve respeitar a política de conflito de interesse, que pode ser acessada em seguida através do QR Code,
E cada pessoa, independente da instituição, só poderá participar de um único GT. Então, obviamente, né, algumas pessoas trabalham em mais de uma área, com mais de um tema, mas ainda assim devem selecionar apenas um GT para participar. Eu aproveito nesse momento para mencionar que as instituições, né, na maioria dos setores, podem participar uma mesma instituição de até 2 GTs, né, a não ser do setor privado, né, instituições, então, do setor privado e que não são parceiras, não são parceiras anuais do Fórum DCNPs, não fazem parte da nossa comissão consultiva, essas participam de um grupo temático. E os GTs, então, eles têm, no mínimo, 4 reuniões por ano, né, então, que todos ali devem procurar se organizar para participar dessas reuniões do GT, e tem um grupo de WhatsApp bastante ativo, né, para troca de informações, para alinhamento, para colaborações durante todo o ano. Muito bem. Então, aqui a gente vai abrir, nesse momento, a candidatura para, então, né, poxa, eu já quero estar preparado, por exemplo, para me candidatar a participar de um GT. Então, por favor, aproveite o QR Code aqui, né, com o seu celular, tire uma foto com o seu celular, para que abra o formulário para que você possa se candidatar a participar de um GT depois que assistir às apresentações, né? Ao mesmo tempo, poxa, eu não sei se, de acordo com a política de conflitos de interesse do Fórum DCNTs, eu poderia participar. Então, aqui tem um outro QR Code que leva a política de conflito de interesse para que você possa verificar, tá bom?